Como que é feito esse exame de curva glicêmica e curva insulinêmica? Você vai para o laboratório em jejum, colhe uma amostra de sangue em jejum, onde são feitos todos os exames de sangue que você tem que fazer. Pede glicose, pede insulina, pede vitaminas, minerais, hormônios, todos os exames juntos. Depois que você faz essa coleta, você ingere um suquinho, um líquido, bem doce, muito doce. Por isso que algumas pessoas sentem náusea, têm ânsia, ficam com vontade de vomitar. Porque ele é muito doce. Esse líquido a gente chama de dextrosol. É uma solução muito rica em carboidratos. E aí você ingere esse carboidrato, fica sentadinha ou deitadinha, dependendo do laboratório que você escolher para fazer. E aí, enquanto você está em repouso, você vai colhendo sangue a cada 30 minutos, por 2 ou 3 horas. Existem curvas de 2 horas, que são feitas 4 coletas, e curvas de 3 horas, que são feitas 6 coletas. E tem curvas maiores também, menos usuais e mais para casos específicos. Normalmente o médico pede para 2 ou 3 horas. E aí, com esse exame, o médico ele vai estimar, ele vai saber quanto de glicose e de insulina você tinha no jejum e quanto de glicose e de insulina você ficou depois de consumir carboidrato. E como esses valores se comportaram com a digestão e absorção desses carboidratos, né? Se o seu corpo conseguiu fazer a absorção correta do carboidrato ou se alguma coisa aconteceu ali e a sua glicemia aumentou demais, a sua insulina aumentou demais, a sua glicemia desceu, enfim. Existem várias situações que podem acontecer, né? Na mulher que tem síndrome do ovário policístico e tem resistência à insulina, o que normalmente acontece? Ou depois da ingestão de carboidrato. Normalmente, gente, a mulher com resistência à insulina tem exames de jejum normais, tá? Então esse é o primeiro ponto de atenção que vocês precisam entender, até anota aí para vocês não esquecerem. Glicose de jejum e insulina de jejum, tanto a glicose quanto a insulina, são normais quando se tem síndrome do ovário policístico e resistência à insulina, tá bom? São 2 exames que aparecem dentro da referência na maior parte das mulheres. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Segundo ponto de atenção, estar dentro da referência não quer dizer estar bom. Isso é uma briga que a gente tem sempre quando vai fazer interpretação de exames, né? Pra quem não sabe, nutricionista, médico, profissional da saúde, quando vai interpretar exame, gente, a gente não olha o resultado do exame, olha a referência e fala se tá bom ou não, né? Se fosse assim, seria muito fácil, ninguém precisaria estudar, né? Porque afinal de contas já tem a referência ali, então se tá dentro da referência tá bom, pra que alguém vai estudar a interpretação de exame? Não é assim que funciona. Existem vários exames que precisam ser interpretados. Quando eu falo em interpretação de exames, quer dizer que pra gente saber se um exame realmente tá bom ou não, a gente muitas vezes tem que levar em consideração outros fatores, outros resultados dentro daquele exame para saber se tá bacana ou não. E a glicose e a insulina são um belo exemplo disso. Não dá pra gente avaliar, por exemplo, se a sua insulina tá boa sem a gente olhar pra glicose ou pra glicemia. Não dá pra gente avaliar a glicose sem olhar pra insulina. São hormônios que se dependem pra gente fazer essa avaliação bioquímica, pra gente fazer essa interpretação de exames. E o que acontece muito, gente, é que a referência do laboratório, além de mudar de um laboratório para outro, né? Existem laboratórios que têm uma referência mais ampla, outros que são mais restritas, mas elas mudam muito. A referência é muito grande. Então, se você for ver referência de insulina para uma paciente acima do peso, por exemplo, a insulina é considerada normal até 25. E, gente, 25 é um absurdo para uma insulina de jejum. Então, assim, se você tem IMC acima de 30, ou seja, tá dentro de um quadro de obesidade, e você tem uma insulina de 24 no jejum, pro exame, pra referência vai estar ok, vai estar dentro da referência. Mas isso não quer dizer que tá bom, muito pelo contrário, tá muito ruim. E eu já vi mulheres com SOP com insulina de jejum em 30, em 40, em 50, em 80. E, gente, isso é praticamente uma falência, né, do teu pâncreas, do órgão que produz insulina, em um curto período de tempo. Porque você tá tendo uma sobrecarga absurda nesse órgão para dar conta de produzir tanta insulina. Porque se a sua insulina em jejum tá nesse nível, 25, 30, 40, 80, imagina o quanto de insulina você fica no seu sangue quando você se alimenta. Porque a insulina é produzida depois da alimentação, com a ingestão do carboidrato. Qual é a nossa referência? O que eu gosto que a minha paciente apresente? Uma insulina de 6 ou menos. E quanto mais baixa tiver, melhor. Dentro de uma glicose normal. Mas considerando que a glicemia está normal, quanto que eu quero que a minha insulina esteja? Quanto que eu quero que a insulina da minha paciente esteja no jejum? Muito baixa.
Se for uma pessoa que quer perder peso, eu vou tentar fazer essa insulina chegar em 2, 3, tá? Porque quanto menor, melhor. Mas a gente também tem que olhar a glicose. Se a glicemia tá alta e a insulina tá muito baixa, já é um quadro de diabetes. A pessoa já não tá conseguindo produzir insulina suficiente e a glicemia tá ficando elevada. E aí é o diagnóstico, então, do diabetes, né? Que acaba sendo uma consequência da resistência à insulina quando ela não é tratada. Mas o que vocês têm que entender é que a referência real, né, o que a gente espera de uma paciente tratada é que a insulina esteja abaixo de 6 e a glicose esteja 90 ou menos, tá? Existem referências atuais que já colocam a glicemia de 90 acima como caso de pré-diabetes. Não é o mais correto, porque a gente precisa avaliar a curva glicêmica para ter certeza. Mas alguns laboratórios já induzem isso, né? A glicemia tá acima de 90, a pessoa tá pré-diabética. Se a insulina tá acima de 120, ela tá com diabetes. A gente tem que fazer uma avaliação melhor desse caso. Mas normalmente é o caminho, tá?